Opa, beleza? Sabe aquele disco que ninguém gosta, nem a banda dá muita moral, a crítica detona, mas você gosta? Então é disso que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo, beleza? Roda a vinheta! Eu vou pedir vocês aí para assinar o canal, dar aquela moral, assinar, ativar o sininho aí para o canal crescer mais um cadiquinho aí, para eu continuar recebendo crítica positiva, negativa. Eu adoro receber comentário, eu só apago aqueles que são mal educados, que me xingam, aqueles que criticam, que dão uma opinião maneira, é lógico que eu publico, tá bom? Pois então, eu sempre, quando comecei a escutar rock, isso lá no início dos anos 80, eu nunca me deixei levar muito pela opinião dos outros, sabe? Às vezes tinha disco que muita gente não gostava, que todo mundo detonava, eu ouvia e gostava. Eu pensava assim, pô, será que eu tô com algum problema? Sei lá, eu acho que aquele famoso gosto não se discute, né? De vez em quando agora eu vou abordar esse tipo de tema, de discos que quase ninguém gosta, até a banda não liga muito para esses lançamentos, mas que tem muito fã que gosta. Hoje eu vou falar de um disco de uma banda multiplatinada, de uma banda que faz um enorme sucesso, de uma banda que eu gosto, uma banda recheada de clássicos, de discos maravilhosos. Vamos dar uma retrocedida. Eles lançaram no início de carreira o primeiro disco, o Hotter Than Hell, o Dressed to Kill, o Alive 1, o Destroyer, o Rockin' All Over e o Alive 2. Depois eles gravaram aquele mega projeto dos 4 discos solos, que eu cheguei até a gravar um vídeo especial para eles. E eles se viram ali numa encruzilhada. No final dos anos 70, a música estava meio que dividida entre o punk e a discoteca, né? E o Kiss estava ali no meio, eles eram um hard rock, né? Não sei se ainda tinha essa nomenclatura, mas eles estavam ali no hard rock. Então para onde que eles iam? Pro punk ou pra discoteca, já que eles queriam novas audiências, conquistar novos públicos. Talvez eles achassem ali que eles migrassem pro punk, ia ficar uma coisa mais artificial. Eis que em 79 eles lançaram o bom disco Dynasty, que flertou muito com a disco music. Não é que o Kiss passou a fazer um som de discoteca, mas eles chegaram a flertar sim. O maior sucesso do disco I Was Made for Loving You, com aquela batida do baixo lá do Gene lá no início, ela é claramente flertada com a dance music. E a música é muito boa, o disco é muito legal. Eu gosto bastante desse disco, só que o Kiss, ele estava ali em ebulição. Os discos solos que eles fizeram há um ano antes não serviu em nada para apaziguar, muito pelo contrário. Os egos deles passaram a ficar cada vez mais aflorados. Ele estava realmente rachado, dividido. De um lado, o Paul e o Gene com a mão de ferro deles capitaneando o Kiss em todos os sentidos, musicalmente, artisticamente, até na parte da grana e na parte da caretice, né? Digamos que o Paul e o Gene nunca se excederam, nunca entraram no mundo de drogas, de álcool, enquanto o Ace Frehley e o Peter Criss estavam chapando coco, estava chutando balde lá. No próprio livro do Peter Criss, ele diz lá que eles cheiravam montanhas de cocaína, que o Ace estava mergulhado lá na bebedeira, no whisky, e essa atitude dos dois estava deixando o Gene e o Paul muito contrariados. Virou a década, entrou os anos de 1980, eis que o Kiss faz o seguinte comunicado, que o próximo disco chamava-se Unmasked, ou seja, Desmascarados. Você imagina o furor que isso não causou, porque até então, desde 1973 até 1980, eles usavam as máscaras, as maquiagens, e eles não revelavam a identidade deles. Claro que sempre tinha ali um caçador, um paparazzi, que tentava fotografar eles. Era um segredo danado no mundo do rock and roll. E simplesmente com esse título, eles já causaram uma grande curiosidade, né? Como seria o Kiss desmascarado? Para decepção de alguns, o disco já começa com o pé esquerdo, que é lançado finalmente o Unmasked. Ele vem aqui com essa historinha em quadrinho, cara. Olha que doideira, cara. Você imagina, a capa de um disco é uma história em quadrinho. Resumindo aqui a história, né?
fica um paparazzi atrás deles, querendo saber a identidade secreta. Paul aqui saindo com a garota, eles aqui após o show, cada um vai para um lugar e o paparazzi atrás dele. Até que eles param com o fotógrafo e eles disparam a seguinte pérola, né? Você realmente quer ver as nossas faces? O fotógrafo fala, beleza. Aí vem aqui, ó, aqui embaixo, eles tiram a maquiagem, embaixo tá uma maquiagem em cima, como se os rostos deles fossem a própria maquiagem. Ou seja, uma historinha de quinta categoria, né? O disco já começa aí gerando essa polêmica, que eles não tiraram a maquiagem é nada, eles vieram com esse papinho aqui da historinha em quadrinho. O disco até começa legal pra caramba, com um rockão, com a voz forte do Paul Stanley, Is That You? Música super legal. Depois eles pisam mesmo no freio com a Shandy, que foi a música de trabalho deles, lançaram até um videoclipe à época, né? O Ace Frehley ganhou muito espaço aqui no disco, depois do disco solo dele, ele chegou a cantar 3 músicas aqui no disco, que são a Talk to Me, a Two Sides of Coin e a Torpedo Girl. São músicas legais, cara. Eu gosto muito das músicas cantadas pelo Ace, é um rockão de primeira. E ele realmente mandou bem aqui, tanto nas composições como na voz dele. Eu gosto mesmo das músicas que o Ace cantou na fase posterior ao Love Gun. O Gene Simmons também cantou algumas músicas legais. A She's So European, eu acho que ela tem uma batidinha legal, ele é bem dance music, mas eu gosto dela. Naked City, uma música muito lenta, ele canta de uma forma bem parecida da onde ele cantou nos discos solo dele, aquela voz mais lenta, um tom mais baixo, que mostra que o Gene, além de tudo, é um grande cantor. Tem uma música muito legal aqui, composta pelo Paul Stanley e pelo Vinnie Poncia, que chama Easy As It Seems. Ela tem uma linha de baixo e um refrão muito legal, muito grudento. Eu gosto muito dessa Easy As It Seems. Mas já dá para perceber aí que o Peter Criss não cantou nenhuma música no álbum. Por que ele não cantou nenhuma música no álbum? Porque ele não participou do disco. Apesar de, olha, dele estar aqui todo creditado, quem toca bateria no álbum inteiro é o baterista de estúdio Anton Fig, que chegou a gravar o disco solo do Ace Frehley. Ele que toca aqui, ou seja, o Peter Criss não toca uma nota sequer no disco inteiro. Não tem nenhum crédito aqui do Anton Fig na bateria. Tudo é acreditado ao Peter Criss. Tanto é que meses depois, poucos meses depois do lançamento desse disco, ele é demitido e entra o Eric Carr no lugar dele. O disco na época não foi muito bem recebido pela crítica, pelos fãs. Eles acharam que o Kiss realmente flertou muito com a disco na época, foi demais a conta, abandonando o rock and roll. Logo na turnê, que não foi uma turnê extensa, foi uma turnê curta, entrou o Eric Carr, ele entrou com a maquiagem ali da raposa. E sim, eu vim mais defender o disco do que atacá-lo. Eu não posso discordar que o Kiss distanciou-se daquele rock mais cru, mais pesado até mesmo, que ele fez ali no início da década de 70. Mas eu gosto muito do disco. O Vinnie Poncia, ele realmente soube produzir bem o disco. O disco tem um som limpo, você escuta os instrumentos com clareza. E eu gosto das músicas. Aí é uma coisa que não dá para explicar, o gosto. Eu acho as músicas bem tocadas, bem legais. A Shandy foi tocada no cruzeiro que eles fizeram, se não me engano, acho que em 2015 ou 2016. Mas seria muito legal se eles pudessem tocar uma ou duas músicas desse disco, que não é só eu que gosto bastante deles não. Muita gente gosta, eu já escutei falando. Hoje em dia ele virou um disco meio clean, ele virou um disco cult, digamos assim, do Kiss, né? Depois eles lançaram The Elder também, que não foi muito legal. Quem sabe eu possa falar desse disco, que foi um sucesso de crítica, mas o público em si, os fãs, torceram o nariz também pro The Elder, que eu acho um álbum legal. Daí o Kiss seguiu, depois o Ace saiu, veio a fase realmente que eles tiraram a maquiagem. Mas hoje eu quis me ater só nesse disco, no Unmasked, que foi um disco que a galera detonou. A própria banda, eu acho que dá uma escondida nele, mas é um disco que eu gosto muito. Vou encerrar pedindo para vocês se inscreverem aí no canal, ativar o sininho, me seguirem no Instagram para a gente continuar trocando essas ideias aí, tá legal? Ah, não esqueci não. Então eu vou revelar aqui o meu penteado novo, meu penteado quarentena, que ficou, ó, um espetáculo. Olha só, manja aí.